E aí galera que assistiu outro canal, Professor Eliana Emerson na área, quarta-feira começando aula de matemática. Olha só, finalizei o sistema para vocês enviarem as matérias passadas, as atividades, daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso, tudo bem? Aqui, como é que foi o feriado? Fala para mim, dica importante, vocês estão assistindo o vídeo, aqui embaixo eu peço sempre para vocês deixarem o presente, correto? Indicando que vocês assistiram a aula. E na hora de escrever esse presente, não precisa escrever a palavra presente. Você pode falar sobre a aula, você pode colocar uma frase que você goste, uma informação importante, assim como se a gente estivesse dentro de sala e a gente faz comentários avulsos. Ah, gente, hoje eu tomei um café muito forte, foi muito ruim, minha boca tá amarga. Não tem comentários assim que não tem nada a ver com nada e você simplesmente viveu aquilo? Então isso é legal e eu gostaria que vocês falassem sobre essas coisas. Falar sobre o seu dia, sobre a sua casa, sobre o seu café da manhã, sobre sua perspectiva de mundo, sobre um filme que você assistiu e gostou. Deixa a dica aqui pra gente. Então, na hora de falar sobre o presente, deixa uma frase criativa. Não tem nada para falar, tá de mau humor, professor, não pensei em nada. Escreve presente, não tem problema, beleza? Isso é livre, é para você se sentir à vontade, é isso que eu quero dizer, tudo bem? Olha só, hoje nós vamos falar sobre dízimas periódicas, tá? Eu quero mostrar para vocês uma maneira rápida de escrever dízima. Tenho certeza que vocês leram a apostila e ficaram na dúvida, porque lendo simplesmente o texto assim do nada, sem nunca ter passado pela matéria, eu sei que é complexo. Quando eu lia a apostila e meus livros didáticos, eu ficava na dúvida, eu não entendia nada do que estava acontecendo, precisava do professor dar uma força para eu entender. Hoje eu já estou habituado a ler esse tipo de material, então eu consigo ler rapidinho, compreender o que o autor queria dizer. Isso é treino, tá? Então você vai lendo e vai conseguindo absorver aquilo que o autor queria dizer e você vai melhorando a sua capacidade aí de traduzir todas aquelas palavrinhas complexas de temas diferentes, coisas novas para conteúdo que você conseguiu assimilar. Então a gente vai treinar muito isso sem dúvida, tá? Em primeiro lugar, então, o que eu quero mostrar? Decimal exato, dízima periódica. São dois números diferentes, são duas frações diferentes que geram resultados diferentes e eu quero te mostrar isso. Então vamos lá na lousa, porque tem muita coisa para fazer hoje. Em primeiro lugar, vamos traçar aqui uma retinha no meio, uma divisória. Era para ter ficado em linha reta, né? Mas tudo bem, vamos fingir que o professor conseguiu. Desse lado, eu vou colocar o decimal exato, DE, beleza? Decimal exato. E desse lado aqui, eu vou colocar dízima periódica, dois números diferentes. O que é um decimal exato? Vou te dar um exemplo. Raiz de 0,25. Raiz de 0,25. Dois números que multiplicados sejam iguais a 0,25. E esse número é o 0,5. Observe esse decimal, o resultado. 0,5. Ele tem fim, não tem? O 0,5 ele não continua infinitamente. Então a gente percebe, ele é exato, ele é um número decimal. Sim, ele é um decimal exato. Inclusive, eu poderia escrever essa resposta como 1 sobre 2. R$1 dividido para duas pessoas, 50 centavos para cada. 0,5, perfeito? Então a gente tem ali a resposta bonitinha, é um decimal exato. Outro exemplo de decimal exato, posso escrever o número 1/4. Quanto que é R$1 dividido para 4 pessoas? 25 centavos para cada uma, correto? Observe o 0,25. Ele para, ele tem fim, ele não continua infinitamente. Isso é um decimal exato, tá? Esses decimais exatos podem ser números muito grandes, muito pequenininhos. Vou te dar um outro exemplo, tá? 0,2534. Olha só, tem 4 números depois da vírgula. É um número decimal? Sim. Esse número decimal tem fim, então é um decimal exato. E se eu quiser transformar esse número em fração, como que eu faço mesmo? A gente escreve o número sem a vírgula, 2534, sobre 4 casas decimais, então é o número 10.000, 4 zeros, beleza? Só escrever assim já está correto. O ideal, nesse caso, é que a gente simplifique. E eu vou utilizar minha calculadora para isso, porque o número é muito grande. 2534 dividido para 10.000 é igual a 1.267, vou escrever pequenininho aqui, 1.267 sobre 500. Ok? Então ali nós simplificamos a fração, escrevemos uma fração irredutível. Facinho de entender isso. Olha só, então o que é decimal exato? São números que possuem fim. O que é dízima periódica? Dízima periódica é uma divisão, uma fração, em que o resultado é impossível de calcular.
Ou nós conseguimos até calcular, mas a gente percebe que ele tem uma repetição infinita e eu não consigo escrever todo esse resultado. Por isso que eu disse que é impossível. É impossível escrever um número infinito. Vou te dar um exemplo de uma dízima periódica. 1/3. Poxa, professor, como é que eu resolvo isso? Vamos fazer a divisão? 1 dividido para 3, fazer aqui como um rascunho. Ó. 1 não dá para dividir para 3, lógico. Então a gente coloca o 0, 0, olha lá, bonito, não é? 10 dividido para 3, você sabe que é 3. Sobra 1. O que a gente faz? Coloca mais um 0, divide de novo. 10 dividido para 3 dá 3. 3 vezes 3 dá 9, sobra 1. Coloca o 0 de novo, o resultado é 3 e sobra 1. Coloca 0 de novo, o resultado é 3 e sobra 1. Coloca 0 de novo, você já entendeu que a gente vai ficar aqui infinitamente, não vai? Então esse 1/3 dá um resultado que é impossível de escrever porque ele é infinito. E quando isso acontece, nós temos uma dízima periódica. Uma dízima periódica possui um período, um número que está repetindo infinitamente. Pode ser escrito de duas maneiras. A primeira, 0,33333 reticência, você escreve algumas vezes, ou você pode escrever 0,3 e pôr um tracinho em cima do 3. Esse tracinho está te mostrando qual é o período. O período é o 3, então é o 3 que repete. Inclusive, esse jeito de escrever aqui é muito mais legal, muito mais fácil, correto? Pode escrever assim que eu prefiro ele, tá? Sem problema nenhum. Eu sempre vou escrever dos dois para vocês se habituarem, estarem acostumados. Se forem fazer um concurso, qualquer jeito que aparecer você vai saber, porque o seu professor te ensinou, beleza? Então vou escrever das duas maneiras. Essa dízima que eu escrevi é uma das mais fáceis. Tem outras. Exemplo, 2,35555. Olha lá. Qual é o período? O período é o número 5, só ele que repete. Outro, 0,85373737. Qual é o período? O período é o 37. Observe que o 85 está ali, mas ele não se repete. Só o 37, beleza? Cuidado com isso, preste atenção nesses detalhes. Outro, 38,0123,123,123,123 infinitamente. O que está repetindo ali? O número 123, o período 123. Todas as vezes que isso acontecer, nós teremos dízimas periódicas, beleza? Fluiu? Compreendeu? Decimal exato DE, dízima periódica DP. O que é decimal exato? Um número que tem fim. O que é dízima? Um número que não tem fim. Detalhe, quando você fizer na calculadora ou no celular, vou te dar um exemplo, eu acho que você não vai conseguir enxergar aqui na minha calculadora a resposta por causa do foco. Mas a minha calculadora, ela deu o resultado lá, 0,3333333. Em alguns momentos, o último número aqui no finalzinho, do lado de cá, olha só, esse último número aqui, ó, ele é 4. A própria calculadora já arredonda o número para cima, indicando que 3333334. Poxa, olha, eu estou arredondando aqui porque eu não consigo escrever o resto, é um número infinito. A calculadora ela já faz isso. Então, caso na sua calculadora ou no seu celular apareça o último dígito, um número maior, quer dizer que ele arredondou, tá? Não está correto aquele dígito ali. O correto é você colocar repetindo infinitamente, tudo bem? Cuidado com esse detalhe aí na hora de copiar, porque a calculadora e o celular faz o arredondamento, porque eles não conseguem calcular o número inteiro, é óbvio, tá? Vamos lá na lousa, que agora vem a parte principal do nosso dia. Vamos transformar números dízimas periódicas em frações, beleza? Isso é chamado de fração geratriz. Fração geratriz, o que é isso? É uma fração que tem como resultado uma dízima periódica. Você já viu um exemplo, 1/3. Tem a dízima periódica 0,3333333. Toda dízima periódica simples é só colocar um número 9 embaixo. Falei sobre isso na outra aula. Exemplo, 5/9. Qual é o resultado? 0,555555. Outro exemplo, 23/99. Qual é o resultado? 0,2323232323 infinitamente. Outro exemplo, 576/999. Se tem 3 números em cima, 3 9s embaixo. Se tem 2 números, 2 9s. Se tem um número, 1 9. Facinho, não é? 0,576, 576,
576 infinitamente. O período é o 576. Então aqui nós escrevemos frações geratrizes, tá? Isso aqui são frações geratrizes, frações que geram dízimas periódicas, tudo bem? Vou te dar outros exemplos. Vamos pegar agora o número 1,23, 23, 23 e assim infinitamente. Olha lá que número bonito. Fácil de enxergar, não é? A dica que eu vou dar para vocês é a seguinte. Nós vamos escrever a seguinte fração. Começa colocando a barrinha da fração. Começa com isso, sempre. Qual é o período? O período é o número 23, correto? Esse é o número que está repetindo. Quantos dígitos são? São 2 dígitos, beleza? Ó, dígitos. 2 dígitos, o dígito 2 e o dígito 3. São 2 dígitos, então tem que conseguir visualizar isso, tá? Senão você vai errar. Então, 2 dígitos, 2 números 9, beleza? Só isso, professor, só isso. Então, a parte de baixo da minha fração, o meu denominador, eu vou colocar um número de 9, que é igual ao número do período, beleza? E aqui em cima, o que eu faço? Nós vamos pegar todos os números com o período. 1, 2, 3. O período não é o 23, então eu tenho que pegar todos os números com o período. Você vai colocar aí, ó, 1, 2, 3. Não precisa dar vírgula, tá? É só copiar os números. Menos, continha de menos, todos os números sem o período. É o número 1. Tira o período agora, sobrou o número 1. Então fica 123 menos 1, 122 sobre 99. Para você ter certeza que você acertou, calculadora, beleza? 122 dividido para 99. Aí você vê o resultado. Olha que lindo esse resultado. 1,23, 23, 23 infinitamente. Percebeu que nós pegamos esse número e transformamos em uma fração? Então nós temos aqui a fração geratriz dessa dízima periódica. Lógico que eu vou te dar mais exemplo. Eu sei que é complexo. Vamos lá. Outro exemplo. 25,3333 infinitamente. Qual é a fração geratriz? Como é que eu começo? Coloca a barrinha. Número de baixo, qual é o período? O período é o número 3, está aqui, ó, número 3. 9 apenas, porque só tem o número 3, é só ele. Se o período fossem 2 números, 99. 5 números, 99.999, tudo bem? E em cima, o que eu faço? Todos os números com período. Então, ó, 2, 5, 3. Menos todos os números sem o período. Só o 25 agora, tira o período. 25. Vamos fazer o cálculo. 253 menos 25 dá 228, dividido por 9. Agora você faz na calculadora aí. 228 dividido por 9 é igual a 25,3333. Mais uma vez, nós escrevemos a fração geratriz de uma dízima periódica. Beleza? Então, olha, quando você estiver escrevendo a fração... tem mais alguns exemplos. Deixa eu falar esses exemplos primeiro, depois eu faço um mapinha mental para você decorar isso e conseguir realizar sempre, beleza? Vou te mostrar um outro modelo. Em alguns momentos, a gente vai ter números assim, ó, 2,835555 infinitamente. Agora, o que aconteceu? Apareceram esses dois números aqui, ó, antes do período, tá vendo? 2 números antes do período. Esses números estão depois da vírgula, mas estão antes do período. O período é só o 5. Como é que eu faço para escrever agora? Coloca a barrinha aí. Qual é o período? O período é o 5, correto? Olha lá. Então você coloca um 9. Esses dois números que apareceram, eles não são período. Como eles não são período, eles correspondem ao número 0. Se tivesse um número, você coloca um número 0. São 2 dígitos, 2 números zeros. Em cima, nunca muda, é a mesma coisa. Pega todos os números com período. 2, 8, 3, até o número 5, que é o meu período. Então, ó, 2, 8, 3, 5. Menos todos os números sem o período. 2, 8, 3. 2, 8, 3. Faz a continha aí, deixa eu fazer na calculadora para eu não errar isso. 28,35 menos 283 é igual a 2.552. 2.552 dividido para 900. Faço na calculadora, dividido para 900. Resultado,
2,835555 infinitamente. Lembra que eu falei que a calculadora muda o último dígito? Olha lá. Olha qual é o meu último dígito aqui, tá vendo? Olha, é o dígito 6, olha lá, ela arredondou o meu último dígito para 6, tá? Mas é para você entender que isso é uma dízima e ele continua, 55555, tá? Sua calculadora também pode fazer isso em alguns momentos. Olha só, compreendeu que todos os dígitos ali tem uma função, a gente acrescenta alguma coisa, tem um detalhezinho? Alguns exemplos então, tá? 0,5, eu quero a fração geratriz. Outro, 1,25, queremos a fração geratriz, tá? Coloquei a barrinha aqui em cima para você saber, essa barrinha ficou tão feia que o 25 repete. Outro, 23,024 infinitamente. Vamos escrever a fração geratriz. 0,223 infinitamente. Vamos escrever a fração geratriz. Então, vários exemplos, uns mais fáceis, outros mais difíceis. Vamos escrever. Olha só. Todas as vezes que for esse tipo de dízimo aqui, ó, que é a mais fácil de todas, que não tiver nenhuma repetição, não tiver, eu digo repetição o seguinte, não tiver nenhum dígito aqui, ó, antes da vírgula, tá vendo? Igual aqui, ó, tem um número 0, tá vendo? Olha, aqui tem um número 0, lá em cima não tem nenhum dígito. Então, essa é a mais fácil. Como é que a gente faz? 5 sobre 9. Só isso, professor, só isso. É o mais fácil de todos, tudo bem? E agora, como é que eu faço? Coloca a barrinha. O seu período tem quantos dígitos? O período tem 2 dígitos, então a gente coloca 99. 2 e o 5, 9 e 9. Um 9 para cada um. E aqui em cima, o que eu faço? Escreve todos os números com período. Então, 125. Menos, escreve todos os números sem período. Só o número 1. Tirando 25, que é o meu período, sobra 1. Resolve a conta. 124 sobre 99. Pode fazer na calculadora, que a gente já terminou, beleza? Próximo, como é que eu faço? Coloca a barrinha. Qual é o seu período? Esse aqui é um número grande, vou aumentar. O período é o número 24, olha, 24, 24, 24. Então, eu vou colocar 2 números 9 aqui, beleza? O meu período. Mais o quê? Tem um 0 antes, tá vendo? Olha, tem um 0 aqui, ó. Antes do período tem um dígito, então você coloca um número 0. Esse número que tem antes do período, ele não vale nada, então a gente coloca como 0, tudo bem? E aqui em cima, como é que eu faço em cima? Todos os dígitos com período. O período é o 24, então tem que ir até o 24, ó. 23,024. 23,024. Menos todos os dígitos sem período. 23 até o 0. Tiro o 24 agora, então fica 230. Vamos fazer a continha. Calculadora nele, que é um número grande. 23,024 menos 230 é igual a 22.794 dividido para 990. Terminamos aí a fração geratriz, número gigante, né? Próximo, vamos lá, coloca a barrinha. O período é o 23, tá vendo? Ó, 23, 23, 23. Então, nós vamos colocar aqui embaixo 2 números 9, porque é o 23. Tem um dígito antes, tá vendo o número 2? Olha, esse número aqui que não vale nada, então ele é o 0. Coloca todos os números com período. 2, 2, 3. O 23 é o período, então para nele. 223. Menos todos os números sem o período. É só o número 2 mesmo, que não é o período. Então coloca ele aqui. 221 dividido para 990. Terminamos mais uma fração geratriz. Fácil de entender, fácil de compreender. Agora que vocês viram esses exemplos, tá? Na página 16 da apostila, na página 16, tem exemplos. E isso que eu falei sobre os números, o que significa cada etapa, está escrito na apostila. Então agora você pode ler novamente, que você vai compreender o que ele está dizendo. O que é o período, o que é o antiperíodo, qual é a parte numérica com período, qual é a parte numérica sem período. Aí você vai entender como eles escreveram essa fração, tudo bem? Leia de novo, veja os exemplos para que você consiga compreender e, lógico, acompanhar o que está acontecendo. Vamos para as atividades agora? Eu já finalizei o sisteminha para vocês enviarem. Vamos lá que eu vou te mostrar.
Aqui embaixo do vídeo tem um link que você vai abrir essa página aqui. É um formulário Google, tudo bem? Aqui você vai colocar um e-mail Gmail seu, qualquer e-mail Gmail, tudo bem? Quem não tiver e-mail, eu vou deixar um outro aqui embaixo para poder utilizar. Mas é o mesmo e-mail que você utiliza no celular. Pode ser o seu, pode ser o do seu pai, de sua mãe, não tem importância, tá? Depois tem como você escolher o nome. Então, escolhe um e-mail qualquer seu, tá? Eu vou escolher um aqui, ó. Esse e-mail bonito meu aqui. Coloca a sua senha. Assim que você colocar a sua senha, ele vai abrir o formulário em si. Olha lá, ó, 8º ano, 1º trimestre. Então, você vai escolher aqui o seu nome na lista de alunos. Caso o seu nome não esteja aqui, por favor, me fala, tá? Vou escolher aqui, ó, o nome do Pedro. Próximo. O que o Pedro tem que me mandar, então? Olha só, são 2 atividades passadas, tá vendo? Uma do dia 9, a página 6 e o número 6. Tira foto da atividade, tudo bem? E outra do dia 10. Tem que mandar 2 vezes. Caso você queira mandar as 2, então você manda essa aqui primeiro, hora que finalizar, volta e manda essa daqui, tá? Tem que mandar cada uma de uma vez. A atividade de hoje eu vou acrescentar aqui embaixo. Então serão 3 atividades para vocês enviarem. Então você vem aqui, ó, página 6, número 6, escolhe a foto que você tirou. Quando você clicar no seu celular, vai abrir lá a galeria para você escolher a foto. Aqui eu estou no computador, dá para fazer também, tá? Então você vem aqui, ó, selecionar arquivos, ele vai abrir os arquivos do seu computador para que você consiga enviar, tudo bem? Termina de anexar e é só clicar. Tá vendo que eu não anexei nada? Ele me fala que é obrigatório anexar, senão você não consegue me mandar, que você não pode mandar formulário vazio, tá? Aí você clica aqui no enviar. Já era, eu recebo suas atividades, fica salvo no seu nome bonitinho, tá? Então são 3 atividades que você vai me enviar. Essa do dia 9, uma do dia 10 e a atividade de hoje que eu vou colocar aqui também. Tudo bem? Olha só, atividades de hoje. Quais são as atividades de hoje? Pega aí a sua apostila para que você consiga marcar, tá? Pega a sua apostila aí. Página 19, anota aí. Página 19. Na página 19 são muitas atividades, nós não vamos fazer todas. Na número 18, atividade número 18, você vai fazer a letra A, B, C e D. Essa atividade é simplesmente para colocar se é decimal exato ou é dízima periódica, DE ou DP, beleza? Ficou na dúvida? Volta o vídeo que tem minha explicação sobre essa matéria lá. Depois disso, nós vamos fazer a número 20. Não precisa fazer a número 19, ela é a mais fácil. Na número 20, você vai escrever esses números em forma de fração, tá? Eu também dei um exemplo lá, é só colocar o número de zeros embaixo. Quais letras? A, B. Só as 2, professor? Só as 2. Facinho, facinho. Tá? Não quero que você se canse nessa número 20. E a número 21, que é a mais importante do dia de hoje, nós vamos fazer A, B, C, I e J, ok? São 5 aqui. O que é para fazer na número 21? Escrever a fração geratriz. Ele vai te dar as dízimas e você vai escrever a fração geratriz. Tudo bem? Essa atividade aqui deve ser enviada, essas letras aí que vocês estão vendo, ok? Pessoal, excelente dia para vocês, tá? Bons estudos. A atividade tem que enviar hoje? Não, não tem que enviar hoje. Você sempre tem prazo. Eu vou corrigir na próxima aula. Então é interessante que você tenha feito até a próxima aula. Então pega lá o horário mudou, verifica se amanhã tem aula de matemática. Tem aula de matemática? Então amanhã eu vou corrigir. Quer compreender o conteúdo, entender bonitinho? Amanhã tem que estar feito. Pô, não tem aula. Então você ganhou um dia. Tem aula só na sexta. Então, beleza, sexta-feira tem que estar pronto, tudo bem? Então você pode controlar o seu prazo, sim. O ideal é que eu termine agora a aula e você já faça a atividade, porque aí tá fresco, tá bonitinho, você grava as informações. Eu sempre faço uma aula de menos de meia hora, você tem aí 20 minutos para finalizar as atividades. Esse é o objetivo, tá? Então, olha, fica com Deus, até a próxima, tchau, tchau, fui!